Você já reparou que mesmo com centenas de jogos de tabuleiros modernos no mercado, alguns títulos simplesmente disparam na preferência do público? Jogos que por algum motivo parecem ter alguma magia própria, aqueles que as pessoas escolhem repetidamente jogar para animar as suas noites. E aí que surge uma pergunta: o que faz um jogo de tabuleiro ser um sucesso de aluguel? Será que é por conta da zoeira, por conta da estratégia, das mecânicas que são inovadoras, da arte do jogo que é maravilhosa, por conta dos componentes que passam uma experiência diferente, ou da capacidade de reunir diferentes gerações? Ou será a chance de finalmente vencer os seus amigos e esfregar isso na cara deles pelo resto da semana? Com tanta opção de jogos no mercado, saber o que realmente vai te trazer retorno financeiro te ajuda a não perder tempo e dinheiro comprando jogos que ficarão parados na sua estante e ir direto para aqueles que vão te ajudar a pagar as contas no fim do mês. Então, se você também empreende ou já pensou em empreender com jogos de tabuleiros e já se fez essa pergunta, fica comigo porque hoje a gente vai descobrir isso juntos. Oi! Eu sou o Desley e eu estou super animado para compartilhar com vocês esse segredinho aqui de bastidor aqui da nossa empresa. Para quem não conhece, a Trem Lúdico oferece o serviço de aluguel de jogos de tabuleiros aqui na cidade de Mariana, que te permite experimentar vários títulos sem que você precise comprar. E é a forma perfeita para ter um acesso de mais de 80 jogos de tabuleiros e descobrir novos jogos favoritos sem precisar gastar uma fortuna em uma coleção. E ó, se você curte esse tipo de conteúdo e quer acompanhar mais dicas, saber sobre os bastidores e curiosidades sobre esse outro lado do hobby de jogos de tabuleiros, aproveita e se inscreve aqui no canal. A gente pegou a cartinha de objetivo secreto, que é alcançar 500 inscritos até o fim do ano. E a sua inscrição é muito importante e nos coloca mais próximos de cumprir esse objetivo. Tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, é muito comum ver os criadores de conteúdo falar a respeito das novidades, o lançamento do momento, dos jogos complexos, dos clássicos, daqueles jogos que você precisa ter na sua coleção. Mas eu, enquanto empresário, eu vejo que existe um termômetro muito mais especial para medir o quanto um jogo vale a pena para ocupar a minha estante. É a frequência que esse jogo é alugado. Isso porque quando alguém aluga um tipo de jogo com a gente, provavelmente essa pessoa está procurando alguma experiência específica sem assumir o compromisso da compra. Seja a chance de testar, de conhecer, de experimentar o jogo antes da tomada de decisão de comprar ou não, ou então de viver um momento de diversão entre amigos e familiares. E essa lista que eu vou te apresentar hoje não é apenas sobre os jogos em si, mas sobre as experiências que a galera mais valoriza. Fica comigo até o final, porque o resultado dessa lista vai te surpreender e muito. E se você quer comprar alguns desses jogos, o link vai estar aqui na descrição, você pode ir lá e conferir. Começando a nossa lista com um verdadeiro campeão de aluguéis e que tem bastante procura nos eventos, principalmente pela molecadinha mais jovens, o Tá Palavras. A proposta do Tá Palavras é bastante simples. Nele, os jogadores precisam escolher uma carta de categoria, iniciar o temporizador e então depois falar uma palavra a partir das letras que estão disponíveis no tabuleiro em 10 segundos. É ideal para jogar com amigos ou com a família, pois estimula a criatividade e o raciocínio rápido e é uma ótima opção para quem quer aprimorar o vocabulário de maneira divertida e competitiva. O barulho do cronômetro ele te gera uma ansiedade, te tira da zona de conforto e te acende um senso de urgência na medida em que as letras vão ficando bloqueadas. E sempre resulta em confusão e risada deliciosa. É perfeito para jogar com todas as idades. Então, se você busca um jogo que seja sinônimo de energia contagiante e que tenha boas risadas garantidas, Tá Palavras é o pedido certo.
e, pelo visto, o de muita gente que tem alugado aqui com a gente. Agora mudando completamente de tom, mas mantendo o alto índice de risadas, só que um tipo de jogo bem diferente e com um certo tipo de humor ácido. FDP. Foi de propósito. Esse jogo definitivamente não é um jogo para você jogar em família e nem mesmo para jogar com quem se ofende fácil. A proposta daqui é ser o mais desagradável possível, seja no sarcasmo e na falta de filtro, transformando a mesa em um palco para as mentes mais criativas e mais canalhas possíveis. Basicamente, um jogador assumirá o papel de mestre da rodada. Ele vai ler uma frase incompleta de uma carta preta e os outros jogadores vão então olhar suas cartas e escolher a resposta que mais se adeque, ou a pior. Complete a frase buscando uma combinação mais hilária, mais chocante ou mais politicamente incorreta possível. O mestre da rodada vai escolher a sua resposta favorita e quem acumular 5 pontos primeiro vence. O riso é garantido. E por que FDP é tão absurdamente divertido e um dos mais alugados aqui na Trem Lúdico? E ele te liberta porque ele te dá a possibilidade de rir das coisas mais absurdas e que talvez você não demonstre no seu dia a dia. É um jogo para se descontrair, rir alto, soltar a franga, deixar torar e quem sabe até quebrar alguns tabus em ambiente seguro e divertido. E nos eventos que a gente faz, eu já vi mesa onde as pessoas choravam de tanto rir com as combinações mais inesperadas, mais chocantes, criando as próprias frases que se tornavam piadas internas no grupo por meses. E já teve caso de eu levar esse jogo para um evento e uma turma de 10 amigos jogarem, gostarem tanto e que queriam levar ele para casa para continuar jogando depois que o evento acabasse. Loucura, né? Alugaram comigo ali mesmo. E na data de devolver o jogo, renovaram o contrato para mais uma vez. FDP é a escolha certa e sem sombra de dúvidas vai ser um sucesso que você precisa ter aí na sua locadora. Do humor ácido, saltamos para um clássico atemporal que dispensa apresentações, mas que continua sendo um dos jogos mais queridos, jogados e, claro, mais alugados aqui na Trem Lúdico. Banco Imobiliário. Sim, ele mesmo. Mesmo com tantos jogos de tabuleiros modernos, Banco Imobiliário continua sendo um dos títulos mais alugados aqui na Trem Lúdico. Praticamente todo mundo já conhece: comprar propriedades, montar conjuntos, construir casas e hotéis, cobrar aluguel e tentar sobreviver à falência alheia. Mas por que um jogo com décadas de existência ainda é tão popular e tão alugado com tanta frequência, até mesmo com uma avalanche de jogos de tabuleiros modernos disponíveis no mercado? Acredito que seja porque o fator da nostalgia fala muito alto. Muita gente se lembra da infância, das partidas longas, dos domingos, das brigas, de dar o troco errado e acabam tentando transmitir um pouco desse sentimento para os seus filhos. E ele diverte porque nos permite viver uma fantasia de finalmente poder comprar uma casa, construir hotel e se sentir financeiramente poderoso com aquele monte de notas na mão, gerando aquele sentimento de "porque eu sou rica! Rica!" E é um jogo que se adapta a diferentes grupos de 2 a 6 jogadores e a duração pode variar bastante, de algumas horas a uma tarde inteira, dependendo da intensidade das negociações e da sorte dos dados. O que pode ser um ponto muito positivo e que os pais hoje super valorizam, porque quanto mais o tempo a partida dura, menor é o tempo de exposição que os seus filhos vão ficar das telas. Deste modo, esse jogo ele é perfeito para apresentar o mundo dos jogos de tabuleiros para os pequenos, ou então para se reviver aquela nostalgia daqueles tempos de infância em que a gente se divertia com os amigos. E sim, mesmo em 2025, Banco Imobiliário continua sendo uma aposta segura e um dos campeões de aluguéis por um motivo muito bom. Ele nunca sai de moda e sempre tem bastante gente que procura. Agora passamos da construção civil para o mundo da imaginação e da criatividade.
Vamos falar de um jogo que é pura arte, poesia e imaginação. O nosso segundo jogo mais alugado aqui na Trem Lúdico é o Dixit. A proposta de Dixit é ser bastante simples na mecânica, o que torna a experiência de jogo muito mais acessível e convidativa para quem nunca jogou um jogo de tabuleiro. Um jogador assumirá o papel de narrador, que deve escolher uma de suas cartas que estão ali lindamente ilustradas e dar uma dica sobre ela, que pode ser uma palavra, uma frase, um som, um trecho de uma música, um sentimento que essa carta transmite, pode ser qualquer coisa que a sua imaginação permitir. Os outros jogadores então devem escolher uma de suas cartas que se melhor encaixe na dica do narrador e todas as cartas serão embaralhadas e então reveladas. E o desafio aqui está em descobrir qual era a carta original do narrador. Mas muito cuidado! A dica ela não pode ser nem óbvia demais, nem impossível de adivinhar. Deve-se manter um equilíbrio. Mas o que torna o Dixit tão divertido, tão cativante e um dos jogos mais alugados aqui na Trem Lúdico? Eu acredito que seja porque o jogo ele estimula a empatia e a intuição e gera uma forte conexão emocional entre os jogadores. A liberdade criativa que ele oferece e a forma como ele nos conecta com a mente dos outros propõe uma experiência de jogo única. Mesmo sendo um jogo relativamente antigo aqui na comunidade de quem curte jogos de tabuleiros, ainda é um jogo que te surpreende constantemente devido às associações com que os seus amigos fazem, com as histórias que surgem a partir de uma única carta e com a genialidade, ou então simplesmente a loucura em dar dicas. Já tivemos relatos de grupos que passaram horas e horas debatendo o significado de uma carta até finalmente chegar a um consenso, ou então de um grupo que estava rindo de como a mesma imagem poderia significar coisas completamente diferentes para as pessoas distintas. É um jogo que te faz pensar fora da caixa, de exercitar a empatia, a intuição e ver o mundo com outros olhos, revelando um pouco do repertório cultural de cada jogador. Dixit é ideal para grupos de 3 a 8 jogadores e ele é perfeito para um encontro mais tranquilo, um café com amigos ou então uma noite em família. É um jogo que te convida à conversa, à reflexão, à apreciação da beleza em cada detalhe. A cada rodada você descobre algo novo sobre as imagens, sobre os seus companheiros de jogo, que acabam fortalecendo os laços e construindo memórias afetivas. Então, se você busca uma experiência de jogo que estimule a imaginação, a conexão emocional, a criatividade e que o visual seja deslumbrante, Dixit é a escolha perfeita e um dos mais procurados por quem quer uma dose de arte e inspiração nas suas noites de jogos. E para fechar a nossa lista com chave de ouro, o campeão dos aluguéis, temos aqui um jogo que é a prova que a simplicidade, aliada à genialidade e à cooperação, pode criar uma experiência de jogo inesquecível. Estamos falando de Ito. Este é um queridinho recente que disparou nas nossas locações e que conquistou o coração de muitos dos nossos clientes devido à sua proposta inovadora e incrivelmente engajante. Praticamente todas as pessoas a que eu indiquei o Ito esse ano fizeram o aluguel dele comigo. A ideia do jogo é simplesmente genial, muito fácil de jogar. Todos os jogadores recebem um número secreto que vai de 1 a 100. O objetivo do grupo é colocar todas as cartas em ordem crescente, da menor para a maior, sem que ninguém revele qual é o seu próprio número. E como que vão fazer isso? Praticamente vão dar dicas que representem o valor de um número em uma escala de 1 a 100, mas de uma forma muito subjetiva. Por exemplo, se o tema da rodada é coisas que te fazem feliz e o seu número é 10, você pode dizer algo como pisar num cocô de cachorro a caminho do trabalho. Se o número é 90, você pode dizer estar ao lado das pessoas que você ama. Mas o que torna o Ito tão viciante e tão procurado, tanto em eventos quanto para locação? Eu acredito que seja o desafio de exercitar a comunicação e a empatia em sua forma mais pura. Você realmente precisa tentar entender o que o seu amigo quis dizer quando ele disse comemorar o meu aniversário,
para representar o número dele. Seria um 80, um 75, ou será que ele tem algum trauma e odeia comemorar aniversário? É um 10, é um 40? Acaba que as dicas vão ficando muito subjetivas e você precisa conhecer o outro muito bem. Teve uma vez num evento que eu tava fazendo e o tema realmente era coisas que te fazem feliz. E aí a criança de 11 anos que estava na mesa jogando com a gente disse, uma calculadora. Na minha percepção e nas dos demais jogadores, achávamos que isso era um número baixo, irrelevante, um 15, um 20, mas a mãe dele, que estava na mesa e que o conhecia muito bem, disse que certamente aquele número era alto, porque o seu filho amava matemática. O jogo propõe 100 ideias de contextos que podem ser os mais variáveis e diferentes possíveis, e a graça está justamente na interpretação, nos mal entendidos e nas deduções surpreendentes. É um exercício fascinante de tentar se colocar no lugar do outro, de calibrar suas dicas para serem compreendidas de acordo com o termômetro que já foi colocado e então celebrar cada momento coletivo como uma grande vitória de equipe. E é incrível quando todo mundo na mesa começa a bater palmas quando finalmente conseguem revelar uma sequência na ordem certa, provando que a intuição e a conexão daquele grupo estão afiadíssimas. Ito é incrivelmente versátil, joga de 2 a 8 pessoas até 16 se jogarem em duplas, o que torna o jogo perfeito para qualquer tamanho de grupo, desde um casal que quer ter um desafio de comunicação, de praticar sua sintonia, até uma grande reunião de amigos ou família que busca algo leve, mas ao mesmo tempo envolvente. É aquele jogo que te faz pensar, te faz rir, e acima de tudo, te faz trabalhar em equipe de forma única e divertida. Ele prova que não precisamos de regras muito complexas ou de tabuleiros gigantes para ter uma experiência rica e memorável. Então, se você busca um jogo cooperativo que estimula a comunicação, a empatia e que garanta muitas risadas de interpretação e dos momentos de catarse, Ito é a escolha perfeita e um dos jogos mais alugados e mais aclamados aqui na Trem Lúdico. Então, o que essa lista de jogos mais alugados nos ensina sobre as pessoas que realmente buscam algo ao alugar um jogo com a gente? Minha interpretação, depois de tanto tempo aqui na Trem Lúdico, observando as tendências, os lançamentos e ouvindo o feedback dos meus clientes, fica evidente que a diversão ela é multifacetada. E mais do que isso, as pessoas buscam novas experiências. Não existe um único tipo de jogo que domine. O que eu percebo aqui na Trem Lúdico é que a galera que aluga com a gente não são aqueles jogadores que buscam aquele euro pesadão para colocar na mesa, fritar a cabeça, fazendo ações complexas de pontuação, aquele pessoal que ama Spirit Island, quem tá por dentro sabe. São pessoas que querem rir até a barriga doer, até você chorar de tanto rir, com um jogo rápido e barulhento. Querem se sentir espertos e astutos numa argumentação complexa, querem se conectar com a mente dos outros amigos ali de uma forma nova e criativa, ou então querem superar um desafio juntos, celebrando a cada pequena vitória coletiva. E a beleza em alugar os jogos é justamente essa. Você não precisa se comprometer com um único estilo de jogo. Essa flexibilidade é o grande trunfo do aluguel, pois permite que cada grupo encontre a sua vibe e a experiência perfeita para aquele momento, sem necessariamente gastar uma fortuna com jogos tabuleiros que talvez não rodem tanto na sua mesa e depois acabe virando uma decoração ali na sua estante, depois de uma ou duas partidas. O aluguel de jogos tabuleiros não é uma simples conveniência, ele é uma forma inteligente de você explorar esse vasto universo de jogos tabuleiros, garantindo que você sempre tem algo novo para jogar, sem que você assuma aquele compromisso da posse. Se o seu único objetivo é jogar o jogo, talvez alugar o jogo seja a resposta para quem quer economizar e criar experiências inesquecíveis com seus amigos e sua família. Pense nisso, o valor do jogo não está apenas no jogo em si, mas sim na história e nas experiências que ele ajuda a criar. Então, para a gente amarrar tudo isso que foi falado até aqui, qual é o perfil de quem aluga jogos com a gente aqui na Trem Lúdico?
É alguém que valoriza a variedade, a flexibilidade, a experiência e a conexão social. São pessoas que gostam de testar experiências sem assumir o compromisso da compra, que buscam momentos de qualidade longe das telas, com muita risada, com os amigos e com as famílias. Se você se identificou com algum desses perfis ou ficou curioso para entender como funciona a experiência de alugar um jogo, acesse o link que eu deixei na descrição e veja se tem alguma locadora de jogos aí na sua cidade. E se você estiver passando por Mariana, corre lá no site ou venha nos visitar aqui na Trem Lúdico. E não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, se inscrever aqui no canal pra gente alcançar 500 inscritos até o fim do ano e comenta aqui qual desses jogos você já jogou e qual dele te surpreendeu por estar nessa lista. E muito obrigado por assistirem e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!